Você sabia que existe uma rede dentro do seu cérebro que chama rede de modo padrão, na onde ela se ilumina todas as vezes que você pensa em você mesmo? Nessa rede, todos os pensamentos que você tem contra você ou a favor de você, se você se acha mais bonita, se você se pensa em você durante o dia, nossa, eu tenho que fazer tal coisa, ou eu sou tal coisa. Quando você pensa em você, não importa o que você diga a seguir, essa rede de modo padrão, ela se ilumina dentro do seu cérebro. E o que acontece? O seu cérebro não sabe que existe mais pessoas no mundo. Como ele só consegue processar ele mesmo, ele acredita fielmente que se você fala de você, você está falando sobre você. Então essa rede de modo padrão, ela vai se ativar, ela vai se iluminar. Agora, se você pensar outra pessoa, por exemplo, virar para essa pessoa, nossa, fulana é muito invejosa. Na verdade, o seu cérebro vai estar entendendo que você está falando de você mesma, porque para ele não existe ninguém além. Para ele é somente você. Se você já tá nesse meio da lei da atração, lei da suposição há algum tempo, você vai saber que no nosso cérebro existe algoritmos que a gente cria, que a gente mesmo vai lá e treina o cérebro para ver tal coisa. E esse algoritmo na nossa mente, o que acaba acontecendo? O seu cérebro não sabe distinguir a sua própria avaliação, sua autoavaliação, de uma avaliação de uma outra pessoa. Então, para ele, é a mesma avaliação para a mesma pessoa. E só que o que acontece? Lembra que eu acabei de explicar que o nosso cérebro, ele tá acostumado com um tipo de algoritmo na qual a gente treina ele? Provavelmente você tá treinando o seu cérebro para focar em avaliações negativas, que são quando a pessoa é feia, quando você se sente feia, quando você acha a pessoa invejosa, quando a pessoa é chata, ela é mal-humorada. Por quê? Por ser uma coisa na qual você se preocupa mais, você gasta mais energia pensando nisso, tipo, eu não posso ser chata, eu não posso ser feia, eu preciso estar sempre legal, eu preciso ser uma pessoa na qual as outras pessoas gostem de mim. Então, isso você acaba treinando seu algoritmo para ele não ver necessariamente o lado positivo, mas ele vê e focar no lado negativo, porque é o que você quer evitar. É o que você mais tá doando a sua energia. Então, o seu cérebro, ele vai prestar mais atenção nas avaliações negativas, porque você treinou isso para ele. Porque você treinou ele para isso. Então, toda avaliação negativa que você fazer sobre outra pessoa, ela vai ter muito mais peso sobre você do que naquela pessoa em si. Porque é muito mais fácil a gente reparar mais as qualidades ruins dos outros do que nas boas. Então, é por isso que as ruins têm um peso muito maior. A gente tá falando de neurociência, a gente tá falando de como o cérebro se comporta. E no cérebro não existe nenhum chip ou uma gavetinha, tipo, que diferencia você do outro. Então, quando você avalia o outro, você faz... É como se o seu cérebro, ele te fizesse uma história na qual você é o ator principal, porque só existe você, então ele vai simular que aquilo que o outro está fazendo é o que você acabou de fazer. Quando a gente sente aquela vergonha alheia, é porque o nosso cérebro, ele tá entendendo que, na verdade, ele tá... Não é tipo a outra pessoa está fazendo, na verdade é a gente vivendo o ator principal da história. Deixa eu te contar uma coisa muito legal que eu tenho certeza que você, se você usar no seu favor, gente, ó, é uma maravilha. Que é o que? Existe uma coisa no nosso cérebro que chama sistema de neurônio espelhado. Um exemplo muito legal mesmo, que é, sabe quando a gente tá rolando no For You do TikTok? E aí aparece um vídeo super inspirador que você vê, se inspira porque é algo que você quer. Você, durante pelo menos uma hora depois de assistir esse vídeo, você faz tudo porque você tá super inspirada. Então, na verdade, é o seu cérebro ativando esse sistema de espelho, que na verdade, ele viu aquela inspiração, ele não reconheceu que é uma outra pessoa, ele reconheceu que é você mesmo fazendo aquilo lá. Então, ele libera essa ação em você porque ele quer te colocar como o ator principal da história que você acabou de ver. Você acabou de reproduzir pra ele. E é por isso que quando você fala que uma pessoa é chata, que uma pessoa é invejosa, é muito provável que você esteja vendo o seu reflexo, que é o que muitas pessoas falam, que praticam lei da suposição, que fala que o que a gente vê no outro é o que tem dentro da gente, porque é literalmente isso. O seu cérebro, na neurociência, gente, isso daí, assim que ele vê você falando de uma outra pessoa, como essa outra pessoa não existe, ele vai fazer você ter essa ação. Então é na onde você tá vendo uma pessoa, essa pessoa é muito invejosa. Na onde você vai se tornar invejosa. Mas essa pessoa é muito chata. Na onde você vai se tornar chata e você tá vendo uma ação nela
que às vezes te incomoda porque você vê, você tá falando, você tá colocando pra fora, na onde o seu cérebro tá meio que sendo forçado a te colocar nesse papel principal dessa história. Mas deixa eu explicar uma coisinha aqui pra vocês. Não é porque vocês acabaram de ter o gatilho de inspiração que vocês vão ter pra sempre, que você vai se tornar o ator principal dessa história pra sempre. Porque a nossa mente tá o tempo todo mudando. O tempo todo, a gente tá vendo coisas novas. Agora no mundo da internet tem muitas coisas que a gente tá vendo o tempo inteiro, tá consumindo o tempo inteiro. A gente fica meio que viciado na internet, é muita informação super, hiper, mega rápida, que a gente não tá acostumado mais com informações lentas, é tudo muito rápido passando. Então é muito comum que o seu cérebro absorva muitas coisas e ele vai pegar aquilo na onde você mais prestar atenção, que é um exemplo, a inspiração, que você se sentiu inspirada. Porém, logo após, vai vir um outro gatilho no seu cérebro que vai te chamar a atenção também. Exemplo pode ser você acabou de se inspirar, mas de repente apareceu um vídeo de uma menina fazendo uma coisa na qual você achou extremamente vergonhoso, extremamente errado, tipo, cara, o que essa garota tá falando? Não, onde vai mudar o seu gatilho, porque você prestou tanta atenção naquilo que você tirou o foco da sua inspiração, porque nenhum gatilho fica o tempo inteiro, ele é ativado no cérebro. Então, o que acontece? Você vai perder. Assim, é completamente normal a gente mudar de inspiração pra revolta, pra qualquer outras coisas durante o tempo, porque você vai ali ativando. Só que o ponto final como você tá sempre ali ativando o seu cérebro pra tá sempre no ator principal, que é assim que ele entende que só existe você, é completamente normal que ele vá buscar evidências pra provar que aquilo na qual você tá contando pra ele é verdade. Que é aí na onde acontece a lei da suposição. Porque o cérebro, gente, ele não gosta de você falar algo pra ele, dele processar esse algo e ele não vê. Como assim ele não tá vendo? Se existe, lógico, se existe, ele vai ver, ele vai te mostrar. E é por isso um exemplo muito claro. Quando você começa a reparar muito na inveja, você vai começar a achar muitas pessoas invejosas, porque é isso que você tá mandando pra ele. Tudo que você tá vendo agora foi o seu cérebro, foi você programando o seu cérebro, mesmo sem ter a intenção, você programou ele com um tipo de algoritmo pra ver a vida. Então é completamente normal que tudo que você tá vendo agora é tudo que você pensou, por exemplo, um tempinho atrás. Gente, é o seguinte, você treinou o seu cérebro? Pensa comigo, sabe quando a gente era pequenininho e a gente sempre brincava e a gente teve aquela... Não sei se vocês também tiveram, mas eu lembro que eu brincava muito na rua. E uma vez, num trabalho de português, a professora pegou e perguntou pra gente se a gente sabia quantas árvores tinha na rua da nossa casa. E tipo, eu lembro que todo mundo parou assim, pra lembrar. Não me lembro muito bem, mas tipo, eu lembro que eu parei, eu raciocinei, eu pensei, nossa, eu acho que eu nunca pensei quantas árvores tem na minha rua, porque eu não treinei o meu cérebro pra ver árvores, eu treinei o meu cérebro naquela idade pra mim ver bola, pra mim ver brincadeira, pra mim achar crianças, pra mim ver cachorro, eu gostava de cachorro e tinha medo. Então, tipo, tudo que eu tinha treinado no meu cérebro, ele achava. Aquilo na qual eu não tinha interesse, não treinava, ele não via, que era no caso as árvores. Só que quando eu treinei, gente, isso é um exemplo muito bobo pra explicar, pra você conseguir entender de alguma maneira. Quando eu parei e pensei, eu quero ver árvores, e eu foquei que eu queria ver árvores, eu achei todas as árvores da minha rua e eu contei, porque era um trabalho. Então, tipo, eu me forcei, tanto que eu demorei um pouquinho pra entregar, porque eu ficava esquecendo, mas, tipo, eu programei, preciso saber quantas árvores tem. E depois disso, eu lembro que toda vez que eu ia em alguma rua, que eu lembrava dessa professora, eu começava a contar as árvores da rua. Porque é uma coisa na qual eu gravei sem perceber. É por isso, gente, que eu falo que a sua atual realidade é um espelho, sim, do que você fala dos outros, do que você projeta no outro. É sim um espelho do que você sente sobre o outro, sente sobre si mesma. E é um espelho do que você fala, do que você afirma, que você fala no dia a dia. E principalmente é o seu algoritmo do cérebro te mostrando exatamente o que você sempre prestou atenção e sempre procurou, sempre focou naquilo. Você não é feia, você tá tão acostumada a procurar pontos pra melhorar que você só tá vendo a feiura, que você só tá vendo o seu lado ruim. Você tá tão focado em ver
o seu cabelo perfeito, que o seu cérebro, tipo, você tá pensando o quê? Você não pensa assim, nossa, meu cabelo é perfeito, eu preciso manter ele assim. Não, você não vai pensar nele assim. Se você tá focado em melhorar o seu cabelo, você vai pensar como, nossa, meu cabelo tá quebrando, eu preciso ver na onde que ele tá quebrando pra mim tratar ele. Ou seja, você tá treinando o seu algoritmo pra procurar o defeito e ele vai te mostrar só defeitos, porque é isso que você tá procurando, é isso que você quer. Você tá falando pra ele, olha, cérebro, eu quero achar defeitos no meu cabelo. Ele vai te mostrar isso. Ai, mas eu me sinto muito feia e eu realmente sou muito feia. Gente, olha, isso tá acontecendo porque você treinou o seu algoritmo para procurar defeitos. Você é completamente normal. O seu cérebro querer te mostrar aquilo na qual você fala e naquilo na qual você foca. Se você foca nos seus defeitos, você vai achar defeitos. Se você foca na sua condição financeira péssima, você vai achar, porque você vai ficar pensando o quê? Nossa, não tenho dinheiro, preciso trabalhar, preciso focar porque eu tô sem dinheiro, preciso guardar, tô sem dinheiro. Você não foca, tipo, nossa, um exemplo. Olha, hoje tenho um salário tal, mas eu sei que eu tô trabalhando bem, eu sei que eu tô me esforçando, então eu posso ficar tranquila que no momento certo esse dinheiro vai vir pra mim. Você não pensa nisso, você não se tranquiliza, você fica pensando nas suas dívidas, nossa, eu preciso pagar que não sei o que. Você não pensa que no momento vai chegar, fica em paz que isso vai acontecer. Não, tá tudo bem, tô precisando pagar a dívida? Tudo bem, tô precisando, mas não. Vou ficar em paz porque vai ter tudo certo. Não tô aqui, não vim nessa terra pra sofrer. Ninguém veio nessa terra pra sofrer. Então, tenho que pagar? Tenho que pagar. Vou ficar tranquila que vou dar um jeito. Não. Você vai focar no quê? Preciso pagar, preciso pagar, preciso pagar. Não tenho dinheiro, como que eu vou fazer? Preciso arrumar um trabalho, preciso arrumar mais trabalho, preciso me esforçar mais. Ou seja, você tá focando tanto, tá treinando tanto o seu algoritmo pra te mostrar que isso tudo que você tá falando pra ele é verdade, que é na onde você acaba atraindo e vendo a sua condição financeira totalmente bagunçada. É normal, porque você tá treinando o seu cérebro pra isso. Então agora você vai ter que começar a entender que tudo que você vê e foca é aquilo na qual você tá atraindo pra sua vida, porque você tá procurando, você tá treinando o seu cérebro pra procurar aquilo lá pra você. Então agora você vai ter que começar a retreinar o seu algoritmo. Pode demorar, porque, gente, não é uma coisa que, tipo, eu penso hoje e acontece hoje, porque até o seu cérebro reconhecer, porque não é só afirmar, não é só sentir, é acreditar. Então, até o seu cérebro reconhecer que aquele é o novo algoritmo que você está testando, é o novo algoritmo na qual você está focando, vai levar um tempo, vai levar um tempinho ali de aprendizado, vai levar um tempo pro cérebro reconhecer, porque é uma coisa nova, você vai focar em coisas novas, e é normal você voltar a focar em coisas na qual você focava antes e não quer manter na sua vida, é completamente normal. Mas a partir de agora você vai ter que entender que você precisa focar mesmo no algoritmo que você quer ver na sua vida, porque é isso que o cérebro vai te mostrar. E assim que você criar esse novo algoritmo na sua vida e acreditar e dar um tempo pro seu cérebro raciocinar e produzir aquele novo algoritmo, você vai ver que até pode existir algumas contas, mas você vai ver que elas vão se resolver muito mais fáceis, porque ele vai te mostrar soluções mais fáceis, porque você vai começar a ver coisas mais fáceis, você vai perceber que pode até sim existir algum cabelinho quebrado, mas você vai ver muito mais brilho no seu cabelo. Porque é o seu cérebro te mostrando que sim, é verdade. Se você falou que seu cabelo tá bom, ele está bom. Então, tipo, você vai começar a focar muito mais no lado positivo, porque é o seu cérebro retreinado pra isso. Gente, é uma coisa que leva tempo. Não é fácil, não é rapidinho. Mas assim que você começar a dar o estralinho, assim, começar a fazer isso na sua vida, você vai ver que as coisas vão mudar. Porque você vai mudar de foco. Então faça isso mesmo, que você vai ver que o seu cérebro vai achar maneiras na qual você nem sabia que existia, para mostrar que existe sim prosperidade na sua vida, existe sim beleza, existe sim confiança na sua vida. É só reprogramar o seu cérebro, leva tempo, mas você vai ter que ter paciência se você quer realmente viver a vida na qual você veio para viver. Porque, gente, ninguém veio para sofrer. Todos nós estamos aqui para evoluir e para ter tudo de bom e do melhor na nossa vida. Então, gente, foi isso o vídeo de hoje. Beijo e até mais.